Bom que você está aqui. Aleluia, é bom te ver na casa de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 4:17. Romanos 4, versículo 17. Quero agradecer mais uma vez a presença do Marcos e a Valéria, que estão ali atrás. São família, e são família de verdade, viu, gente? Não é simplesmente consideração, não, são família mesmo. São família. O Marco é meu tio, ele tem essa cara de velho aí, mas não é tão velho, ele é novo. E a Valéria, a esposa dele, tem dois meninos ali, o Anthony e o Caio, que já estão na salinha ali, botando terror na molecada. Abra sua Bíblia em Romanos 4, versículo 17, eu vou estar lendo na versão NVI. Tivemos algumas pessoas que faltaram hoje, porque ainda estão vindo das férias, algumas pessoas que estão viajando, outras estão chegando de viagem, então estamos sentindo falta de algumas pessoas, mas eu estou feliz porque você está aqui, amém? E onde nós estamos, Jesus está também, então eu estou mais feliz ainda porque Ele está aqui. Versículo 17 diz assim, versão NVI, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações, eu o constituí pai de muitas nações, Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: se você não pode ver o futuro, você não vai ter um futuro. Se você não pode ver o futuro, você não vai ter um futuro. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A língua é a coisa mais poderosa, é a arma mais poderosa do mundo, do universo, e as pessoas não entendem isso. Muitos de nós não temos ideia do poder de nossas palavras. Se nós tivéssemos, nunca diríamos coisas que dizemos. Seríamos muito mais cuidadosos. As coisas que nós falamos, as coisas que você está falando, estão definindo o curso da sua vida. As palavras que você fala transmitem fé ou medo. Deus criou este mundo com suas palavras. Nós falamos durante a série Autoridade do Crente, que nós estamos nessa terra para governar como extensão do corpo de Jesus, o cabeça da igreja. Mas como fazendo isso? Como fazemos isso? Com palavras. Em Gênesis 1, Deus olhou para a terra, o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas, mas notem que nada aconteceu até que palavras foram ditas. Gênesis 1, 3, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Nós não devemos caminhar por sentimentos ou nem mesmo abrir a nossa boca para dizer palavras que por um momento vai nos trazer alívio temporário. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque se você perder essa entrada aqui, você vai perder o restante da mensagem. Porque muitas das vezes você quer chocar a pessoa que te corta na fila do supermercado, fazendo aquela cara de cínico, como se já estivesse lá. Ou às vezes você quer bater com o seu carro no carro da frente, que acabou de te fechar e ainda por cima te mostrou um dedo, mas nós sabemos que nós não fazemos isso, porque existem consequências muito piores, e elas vão no mínimo nos levar para a cadeia. Então é melhor deixar a raiva passar e fingir que nada está acontecendo. Mas por que não agimos com este mesmo cuidado quando a questão é aquilo que sai da nossa boca? Se tomássemos cuidado e prestássemos mais atenção, com certeza não passaríamos por algumas coisas que já passamos ou estamos passando agora, porque saberíamos que tudo o que falamos tem a sua consequência, tanto para o positivo quanto para o negativo. Mas eu creio que através dessa palavra, nossas vidas serão mudadas, e principalmente as nossas palavras, e o nosso futuro será um futuro brilhante, criado pelo poder da palavra de Deus que sai da nossa boca. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? A mensagem que eu estou pregando hoje, o título dela é: eu vejo o meu futuro. Eu vejo o meu futuro. Por isso que eu pedi para que colocasse aquela foto ali, obras do Michel. Muito obrigado, Michel. Se você prestar bem atenção, no meio da tela, da lente, tem uma família feliz. Está dando para ver? Consegue enxergar?
eu vejo o meu futuro. Se você não vê o seu futuro, você não pode ter o futuro. Você não vai ter um futuro. E como é que nós fazemos isso? Eu vou te explicar hoje através da palavra de Deus. Mas antes eu quero começar contando um pouquinho da minha história. Alguns já me conhecem há um tempo, outros me conhecem há pouco tempo e outros estão me conhecendo agora. Mas eu vou resumir a minha vida de 2010 para cá. Em 2010, tudo começou em 2010, quando eu vim do Brasil. Eu já moro aqui há 16 anos, mas em 2009 eu tive uma frustração ministerial. Uma frustração que eu digo, eu trabalhava com o ministério e onde eu vi algumas coisas que estavam acontecendo e que me chatearam bastante. E eu tinha um contrato com esse ministério como músico e de 1 ano, e eu cumpri esse 1 ano, mas depois que eu saí de lá, eu fiquei muito triste com algumas coisas que eu vivi durante aquele ano e acabei me chateando e falei bem assim, quer saber? Eu vou parar de ajudar a Deus. Eu vou parar de tentar facilitar a minha vida, a vida de Deus, tentando me colocar disponível para o ministério. Eu vou parar de ficar lutando contra a minha vida, contra os meus afazeres, contra as minhas obrigações do dia a dia e me dispondo totalmente ao ministério. Vou parar com isso, vou focar na minha vida pessoal, vou focar na minha vida secular, no meu trabalho, no meu filho, vou fazer tudo o que eu puder fazer. Se Deus tiver algo para mim, Ele vai me chamar aonde eu estiver. Se Deus tiver algo para mim, eu estou cansado de ajudar a Deus. E resolvi fazer isso, não me afastei da presença de Deus, porém, parei, falei, não quero tocar mais, vou parar de tocar. Tinha meus instrumentos, tinha minhas coisas, vendi tudo que eu tinha e comecei a ir para o Brasil. E eu ia para o Brasil, ficava 2 meses no Brasil, ficava 1 mês aqui, voltava, ficava mais 2 meses lá, voltava, ficava 2 meses aqui. E entre o final do ano de 2009 e até o meio do ano de 2010, eu fiz isso por várias vezes. E eu chegava a viver, juntando todos esses meses, cheguei a passar quase 7 meses no Brasil. E indo e voltando, até que um dia eu estava no Brasil e eu virei e falei bem assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? Porque eu nunca desviei da presença de Deus, tive meus momentos de frustrações, meus momentos de erro, mas eu sempre permaneci fiel ao Senhor, sempre permaneci indo à igreja, por mais que eu não tinha vontade de ir para a igreja, mas eu sabia que aquilo era o melhor para mim, e eu sabia que jamais poderia sair da presença de Deus, que eu jamais poderia tomar uma atitude de virar as costas para Deus. Apesar da minha frustração, eu sabia que Deus era o meu único recurso, eu sabia que Deus era a minha única solução, e que um dia alguma coisa ia acontecer. Então, com toda a minha frustração, eu continuava indo para a igreja, e um dia, perto da casa da minha avó no Brasil, existe uma ponte. E eu ia para lá nessa ponte, quase que todo dia de manhã, e eu orava ali ao Senhor. Em Minas tem muitas montanhas, e eu ficava naquela ponte ali, o Marcos sabe bem onde é, e eu ficava naquela ponte olhando para as montanhas, que eu amo morro, eu amo montanha, e ficava ali vendo o rio passar, e falando com Deus, e muitas das vezes reclamando das minhas frustrações, reclamando por tudo que eu passei, por tudo que eu tinha passado até ali, e chateado com muita coisa, até que um dia eu senti fortemente Deus falar no meu coração, e eu olhei para dentro de mim, e falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu ministério, com a minha vida assim, no geral? Eu sabia que eu estava fazendo coisas que não era para mim estar fazendo. Eu sabia que eu tinha tomado decisões, atitudes que eu não deveria ter tomado. E eu resolvi, naquele dia, naquela ponte, voltar para os Estados Unidos. Porque os meus planos eram ficar no Brasil, morar, e casar no Brasil, fazer qualquer outra coisa, continuar no Brasil, tocar para algum outro grupo. Eu tinha muitos amigos que são músicos, que sempre me falavam, se você vier para o Rio de Janeiro, você vai ter muitas bandas que você pode tocar e tudo. E eu, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de, às vezes, ir, mas eu tinha aquele sentimento, assim, não creio que isso é para mim, não creio que vai dar certo, não creio que é isso que Deus tem para mim. E um dia eu tomei essa decisão, eu falei assim, eu preciso parar, eu preciso voltar para os Estados Unidos, e eu preciso recomeçar a minha vida. Eu digo recomeçar a minha vida, porque aqui na América, eu já tinha parado com tudo na minha vida. O carro que eu tinha vendido, os móveis que eu tinha dado para a mãe do meu filho, eu tinha perdido tudo, eu não tinha mais nada. A única coisa que eu tinha aqui eram os meus pais, que também estavam preparando para ir embora para o Brasil. Então eu resolvi vir e recomeçar minha vida de novo. Eu estou com 16 anos, depois de 12 anos de América, eu já tenho 16 anos aqui, então depois de 12 anos eu falei, vou recomeçar a minha vida do zero, e vim para cá. Quando voltei, meus pais faltavam 20 dias para eles voltarem para o Brasil, e eu cheguei aqui praticamente, como se diz, nosso ditado popular, com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha mais nada, porque o que eu tinha também eu gastava no Brasil, gastei no Brasil, cheguei aqui, eu não tinha mais carro, não tinha trabalho e nem dinheiro, mas eu resolvi recomeçar. Eu falei, Senhor, eu vou recomeçar.
E o Marcos e a Valéria foi uma bênção na minha vida. Eu nem preparei para dizer isso, eu estou contando isso para você porque eu sinto de Deus que vai fazer parte daquilo que você precisa ouvir e o fechamento da mensagem. Mas o Marcos e a Valéria foram instrumentos de Deus na minha vida. Porque eu cheguei aqui, eu estava sem igreja nenhuma. Porque eu não queria participar da igreja que eu participava antes. Eu não me sentia à vontade, eu não me sentia confortável. Eu sentia que era muito pequeno para mim. Eu não digo que eu era bom o suficiente, não é isso. Eu sentia que tinha algo de Deus para a minha vida, que ali não podia suprir a minha necessidade espiritual. E eu sentia que algo tinha que acontecer. E eu sempre admirei esse ministério, sempre admirei o pastor Demola, sempre vim aqui visitar de vez em quando. E um dia o Marco resolveu falar comigo e falou bem assim: vamos lá na igreja, vamos lá no pastor Demola, vamos lá na Faith Fellowship. E eu falava, não, outro dia eu vou, outro dia eu não vou. De tanto ele insistir comigo, um dia eu resolvi vir. E meu pai falou bem assim para mim: aonde você vai? Eu falei bem assim: eu vou lá na igreja, na Faith Fellowship. O Marco me convidou para ir e eu vou. Ele já pediu várias vezes e eu falei que ia, agora eu vou. E eu vim. E quando eu vim, eu conheci o Leonardo, que era o pastor aqui na época. E eu conheci ele, começamos a conversar e começamos a trabalhar junto no outro dia, na outra empresa onde trabalhávamos. E naquela época eu estava decidido a ir para a Flórida. Meu irmão mais novo estava morando na Flórida. Eu estava só esperando meus pais irem embora para o Brasil para que eu fosse para a Flórida. E aí ele perguntou para mim: o que você está fazendo da sua vida? Você está trabalhando? Eu falei: eu cheguei agora do Brasil, tem 4 dias e eu vou para a Flórida dentro de 15 dias. Ele vai fazer o que lá? Eu falei: eu vou trabalhar, vou viver lá. O meu irmão mais novo já está lá. E aí ele pegou e falou bem assim: se surgir um trabalho para você, você fica aqui? Eu falei: fico, claro que fico. Fico porque eu gosto de New Jersey, morei aqui tanto tempo, gosto daqui, fico aqui. Ele falou: você sabe vender moto? Eu falei assim: não. A única coisa que eu sei de moto é que tem 2 rodas e um motor. Mais nada, essa é a única coisa que eu sei de moto. Você andar um pouquinho. Ele falou bem assim: eu trabalho vendendo moto. Se você quiser, eu posso tentar conseguir para você. Eu falei: não, tá bom. No outro dia ele me ligou dizendo que já tinha conseguido o trabalho para mim. Eu comecei a trabalhar lá. Eu não sabia nada. E era mais ou menos agosto, setembro do ano de 2010. Nós já estávamos, como estamos agora, caminhando para o outono e o inverno. E comecei a treinar, aprender, trabalhar. Quando eu comecei mais ou menos a ter a noção de como vender moto, já era o inverno. Ou seja, já não ia vender mais nada. Tudo que eu tinha aprendido naqueles meses, já não ia servir mais nada, porque eu não ia vender nada. E foi um inverno terrível, nevou muito naquele ano. E eu tinha feito um compromisso com meus pais de suportar eles no Brasil, de sustentá-los financeiramente. E eu ganhava 100% comissão nesse lugar onde eu trabalhava. E o inverno vinha e a gente parava de vender. E eu cheguei a momentos na minha vida, eu comentei na classe essa semana com os alunos do FITS, eu chegava a ganhar $800 por mês. $800 por mês e ainda suprir com as minhas necessidades e a necessidade dos meus pais. E eu vivia um milagre, porque Deus esticava os meus $800, que eu era capaz de cumprir com tudo que eu tinha que cumprir, as minhas necessidades e necessidades dos meus pais. Era um milagre o que Deus fazia, mas dava certo. Mas um dia eu fui impactado por essa palavra de fé e confissão. Um dia eu fui impactado pelo pastor Demola a não orar os meus problemas, mas orar a palavra de Deus. A não orar mais as minhas circunstâncias, mas orar a palavra de Deus. Que Deus tinha um plano para a minha vida, mas primeiro eu tinha que confiar na palavra de Deus, me estender na palavra de Deus e ver o meu futuro, e basear minha vida não aquilo que eu achava de mim mesmo, não aquilo que eu olhava ao redor, não aquilo que as pessoas falavam de mim, não aquilo que a minha própria família falava de mim, mas eu precisava me estender naquilo que Deus falava de mim e ver o meu futuro e declarar o meu futuro através da palavra de Deus, através daquilo que Deus dizia sobre mim. E eu comecei a fazer isso. E eu virei para Deus: eu sou desse tipo, se tiver que acontecer, vamos acontecer, se não vai dar certo, então vamos botar para quebrar de uma vez logo. Eu não tenho meio termo comigo, ou é ou não é. E eu virei para Deus e falei bem assim: Senhor, se realmente essa palavra dá certo, se realmente essa palavra é verdade, o Senhor tem que fazer algo na minha vida, o Senhor tem que mudar a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, porque até hoje, tudo que eu ouvi, todas as promessas que foram feitas a mim, tudo aquilo que foi me falado, até hoje não me levou para lugar nenhum. Até hoje, olha a minha situação aqui, mas eu quero abrir o meu coração para entender que isso é verdade, e eu vou fazer exatamente o que esse homem está fazendo, e eu quero ver resultado na minha vida, porque eu não aguento mais viver desse jeito, eu não vou ficar remando para trás, eu não vou ficar nadando e morrendo na praia.
abriu uma porta para mim trabalhar na Mitsubishi. Eu saí da Honda, fui trabalhar na Mitsubishi. E quando eu comecei a trabalhar com carro, as coisas melhoraram um pouco mais, porque o mercado do carro é muito maior. Você tem muito mais clientes, e é o ano todo. Então, graças a Deus, as coisas começaram a melhorar. Mas aí eu comecei a entender que eu precisava chamar clientes que viessem do norte, do sul, do leste, do oeste, e que comprassem na minha mão. E eu comecei a ouvir isso. Falei assim, você vai declarar, chama o cliente do norte, chama o cliente do sul, chama o cliente do leste, do oeste, eles vão vir e vão comprar na tua mão. Declara a tua palavra, Deus vai mudar a tua história. Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Então eu orava a palavra de Deus. Eu falava, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, não segundo aquilo que eu tenho, mas segundo as suas riquezas em glória. Então eu estou orando a tua palavra. Senhor, Deus, eu quero ver o resultado, eu quero ver a transformação. E eu saía muitas das vezes do escritório e eu descia ao estacionamento do dealer que eu trabalhava, da concessionária que eu trabalhava, e eu me escondia entre os carros grandes, que ninguém pudesse me ver. E ali eu chorava na presença de Deus, eu clamava ao Senhor, eu falava, Deus, eu quero ver o Senhor mudar a minha vida. Eu não sei como vai ser, mas eu creio que através da tua palavra, me estendendo em fé e declarando o meu futuro, as coisas vão mudar. O Senhor tem um plano para mim, eu sei disso, mas eu não sei como vai acontecer, eu não sei como eu vou pagar as minhas contas no final do mês, mas o Senhor tem que suprir a minha necessidade, porque a tua palavra diz isso. A tua palavra falou que eu não tenho que me preocupar com o que eu vou vestir amanhã. A tua palavra diz que eu não tenho que me preocupar com aquilo que eu vou comer amanhã, porque o Senhor tem que suprir as minhas necessidades. É a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não pode voltar atrás naquilo que o Senhor falou. O Senhor não pode voltar atrás daquilo que o Senhor falou. E eu quero ver a minha situação mudar. Para fazer de uma longa história curta, Deus começou a mudar a minha vida. Deus começou a mudar a minha história. As coisas começaram a acontecer, clientes começaram a vir, posições foram acontecendo para mim. Dali eu saí para a BMW, eu fui trabalhar na BMW, comecei a ganhar muito melhor. Depois da BMW eu fui receber um convite para trabalhar na Audi, comecei a ganhar ainda melhor. Depois recebi um convite para voltar para a Mitsubishi, para a mesma empresa, porém para ganhar mais e trabalhar menos. E as coisas começaram a mudar na minha vida de uma forma sobrenatural. E eu podia fazer ministério e também podia trabalhar e ganhar bem, pagar as minhas contas, suprir com todas as minhas necessidades. Mas tudo isso aconteceu a partir do momento que eu entendi que eu não orava mais os meus problemas, que eu não chorava a miséria, mas que eu declarava o meu futuro. Eu vi um futuro próspero, eu vi um futuro realizado, eu vi um futuro bem sucedido, e que Deus ia suprir as minhas necessidades. E comecei a orar a palavra de Deus, que é o que traz resultado para a minha vida, e não mais as minhas necessidades ou os meus sentimentos. E Deus começou a mudar tudo aquilo que era desrespeito a mim, tudo aquilo que era desrespeito à minha família. Você está me entendendo? Tudo isso que eu disse para você é simplesmente para contar algo para você que mudou a minha história. Eu estou pregando algo para você que fez efeito em minha vida. Eu não estou simplesmente contando para você uma história, contando para você algo de que eu ouvi alguém falar. Tudo que eu estou falando para você foi Deus quem falou comigo, e eu acabei de dizer para você a minha história. Aqueles que me conhecem um pouco mais podem dizer para você aqui que foi exatamente assim. Exatamente assim, Deus mudou a minha vida assim, a partir do momento que eu plantei meus pés aqui, e eu entendi que existia uma unção de favor e de bênção neste lugar, e que Deus me levaria para um outro nível, a partir do momento que eu entendesse três coisas: quem eu sou em Cristo, o quem Ele é em mim, e que eu não orava mais os meus problemas, mas que eu orava a palavra de Deus, e a palavra de Deus era o que trazia resultado na minha vida. E foi isso que aconteceu. Quando eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, 6, 7 meses depois casamos. E um dia ela contou para mim, e ela disse assim: eu orei por você quando eu tinha 13 anos de idade. Eu falei: como é que é? Eu orei por você quando eu tinha 13 anos de idade. Eu falei bem assim: mas como assim? Me explica melhor. Ela falou bem assim: com 13 anos de idade veio um casal morar na nossa casa, ministrar na nossa igreja, e ficaram hospedados na nossa casa. E esse casal, eles eram maravilhosos, eles tinham um relacionamento muito lindo, eles eram muito amorosos um com o outro, muito carinhosos um com o outro, e nós estávamos pintando o meu quarto, e eles estavam me ajudando, e o esposo saiu para fazer algo, e ficou só eu e essa mulher. E eu virei para ela e falei bem assim: um dia eu quero ter um casamento igual você, eu quero ter um casamento assim.
E ela virou para ela e falou bem assim: minha filha, faz o seguinte, você vai orar a partir de hoje da forma que você quer o teu marido. Você vai falar para Deus como você quer o seu marido. E você vai dizer como ele é, como ele quer, como você quer fisicamente, como você quer que ele seja espiritualmente, como você quer que ele seja diante de você, você quer que ele seja diante do seu pai. E ela começou a orar. E ela falou assim: Senhor, eu declaro que meu marido é um moreno bonitão. Aí... Muito prazer. Eu declaro, traduz, querido, por favor, porque ela precisa confirmar. É verdade, é verdade? Eu declaro que meu marido é um moreno, declaro que meu marido é assim, eu declaro que o meu marido, ele tem um coração para os pais dele, eu declaro que o meu marido, ele tem um coração para mim, ele me ama como Cristo ama a igreja, ele tem um coração voltado para o meu pai também, ele ama o meu pai também. E ela começou a declarar, e declarava exatamente como ela queria o marido dela. E de repente ela falou bem assim para mim: você é tudo aquilo que eu orei, exatamente tudo aquilo que eu orei. Quem vos fala aqui, essa vossa belezura, que Deus vos abençoe. É brincadeira. Mas foi tudo aquilo que ela orou, tudo aquilo que ela sonhou, tudo aquilo que ela esperou no Senhor, Deus deu para ela. Mas a partir do momento que ela entendeu, que ela falou: Senhor Deus, eu quero que o Senhor dê para mim tudo aquilo que eu tenho sonhado, tudo aquilo baseado na tua palavra, porque ela pediu um marido que amasse ela como Cristo ama a igreja. Isso é a palavra de Deus. E ela começou a confessar isso na vida dela. Ela começou a confessar isso a partir do momento que ela tinha 13 anos de idade. Ela era uma menina, não sonhava, não sabia nem quando ia casar. E então ela já começava a confessar isso. E Deus preparou exatamente tudo aquilo que ela sonhava, tudo aquilo que ela esperava. E Deus tem nos abençoado. O nosso casamento é uma bênção. Deus tem nos levado de glória em glória. Deus tem nos levado de fé em fé. Cada dia que passa a gente se ama mais, a gente é mais apaixonado um pelo outro. E Deus tem feito coisa linda no nosso casamento, mas não porque eu sou o morenão bonitão, bonzão, que ela orou, mas é porque ela orou a palavra de Deus, e Deus tem abençoado, e Deus tem colocado um favor na vida dela. Para de rir, gente. E Deus colocou um favor na vida dela, e Deus colocou um favor sobre a nossa vida, e a unção de Deus, e Deus tem me dado um amor por ela incondicional, da mesma forma que Cristo ama a igreja incondicionalmente. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para minha esposa maravilhosa, linda? Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu vou repetir para você, Josué 1:8: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Note que não é Deus quem vai fazer o caminho de Josué prosperar, mas é Ele quem vai fazer isso, meditando e declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que se você, Josué, manter a minha palavra, o livro dessa lei na tua boca, você será bem sucedido, você fará do teu caminho um caminho próspero. Não é Deus quem está falando para Josué: Josué, se você manter a minha palavra na tua boca, se você fazer tudo aquilo que eu te ordenar, se você fizer tudo aquilo que eu pedir, eu vou fazer o teu caminho prosperar. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: Josué, se você manter minha palavra na tua boca, você irá bem em todas as coisas, e você fará o seu caminho prosperar. Josué estava passando por um momento muito difícil. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse versículo, para que você entenda exatamente o que eu quero dizer. Josué estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Josué tinha acabado de perder o seu mentor Moisés. Depois de 40 anos caminhando com Moisés, Moisés morre. E Josué agora se vê totalmente desencorajado, totalmente entristecido, ele vê o povo diante dele, ele fala: e agora como é que vai ser? Eu tenho a responsabilidade de levar esse povo ao destino final, e eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho capacidade para isso, eu não sou como Moisés, e eu não sei como vou fazer. E ele fica totalmente desencorajado, até que Deus chega para ele e fala bem assim: Josué, é isso aqui, o negócio é esse, eu estou te encorajando, eu estou te animando, e eu vou ser contigo da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés. Mas você precisa fazer isso, mantenha a minha palavra na tua boca, e você vai fazer o teu caminho prosperar.
Muitas das vezes nós temos passado por dificuldade. Muitas das vezes nós temos passado por lutas, estamos desencorajados na nossa casa, estamos desencorajados no nosso trabalho, e estamos muitas das vezes desencorajados até mesmo na igreja, porque nós não vemos as coisas acontecerem da forma que nós queríamos que acontecessem. Mas Deus vira para nós e fala: meu querido, mantenha a minha palavra na tua boca e você vai ver o teu caminho prosperar. Não vai ser eu que vou fazer o teu caminho prosperar, vai ser você que vai fazer o seu caminho prosperar. Mas como pode isso? Mas como pode eu mesmo fazer o meu caminho prosperar? Fica comigo que você vai entender já já. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você pode ter fé me ouvindo pregar, ouvindo o pastor Demola pregar, ouvindo até mesmo outros pregadores pregar, mas a sua fé só vai ter efeito na sua vida a partir do momento que ela sai da sua própria boca. A partir do momento que a palavra de Deus sai da sua própria boca. Deus nos criou com 2 ouvidos, presta bastante atenção nisso aqui. Deus nos criou com 2 ouvidos, não é simplesmente esses 2 ouvidos do lado da cabeça. É com o ouvido interior e com o ouvido exterior. 10% do que você fala, você ouve com o seu ouvido exterior. 90% do que você fala, você ouve com o teu ouvido interior. Por isso que quando você se ouve num gravador, você fica assim: meu Deus, que absurdo, essa aí é minha voz, Jesus amado, eu falo feio assim, e todo mundo do seu lado acha normal. Por quê? Nós estamos acostumados a te ouvir dessa forma, mas você não está acostumado, você simplesmente ouve com 10% daquilo que sai da tua boca. Mas por que Deus nos criou dessa forma? Deus nos criou dessa forma porque cada momento que você fala, cada palavra que você fala, primeiro você alimenta o seu homem espiritual, primeiro você alimenta você mesmo, e depois aquilo que você fala vem para o teu ouvido exterior. É por isso que as coisas que você fala afetam mais você do que o seu próprio vizinho. As coisas que você fala afetam mais você do que qualquer outra pessoa, porque tudo aquilo que você fala, primeiro você alimenta o seu homem espiritual. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, a boca fala do que o teu espírito está cheio. Quando você pensa só em coisas negativas, você vai falar de coisas negativas. Quando você só pensa em desgraça, você só vai falar de desgraça. Quando você só se alimenta de porcaria, você só vai falar porcaria. Mas a partir do momento que você se alimenta da palavra de Deus, e é isso que Deus estava falando para Josué: Josué, mantenha a minha palavra na tua boca, declara a minha palavra, declara o favor de Deus na tua vida, declara que eu sou contigo, declara que eu vou te prosperar, declara que eu vou vencer com você, eu serei contigo como eu fui com Moisés. Declara a minha palavra e não declara os seus problemas. A partir do momento que você se enche da palavra de Deus e você abre a sua boca, e a palavra de Deus é aquilo que te sustenta, porque tudo aquilo que sai da sua boca, as palavras que saem da sua boca hoje, são as plataformas que você vai pisar amanhã. Então por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque quando nós falamos algo, ela não volta vazia. A palavra, primeiro, ela tem que cumprir com aquilo que ela foi designada para fazer, e uma palavra jogada ao vento, ela vai fazer aquilo, ela vai trazer resultados para você, positivo ou negativo. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, e por isso que Deus diz: Josué, mantenha a minha palavra na sua boca, para que você possa ter bons resultados, para que você possa ser bem sucedido, para que você possa prosperar. Então é isso que Deus está falando para nós hoje. Não interessa o momento que você está passando, não interessa se você está desacreditado no seu trabalho, não interessa na tua casa o que está acontecendo, não interessa como está a tua saúde, não interessa aquilo que o diagnóstico do médico disse, não interessa nada disso. O que interessa é aquilo que Deus diz sobre você, e é sobre isso que você tem que falar. Você tem que estabelecer a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias, sobre os seus diagnósticos, sobre as suas contas que você não tem tido condições de pagar, e você fala: Senhor Deus, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, e eu estou me estendendo baseado na tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor abençoará as obras das minhas mãos. A tua palavra diz que eu sou abençoado na entrada e na saída. Tua palavra diz que 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você agora não está orando mais os seus problemas e nem choramingando miséria. Você está declarando e lembrando Deus aquilo que Ele disse para você, e Ele não pode voltar atrás naquilo que Ele disse. Você está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Deus não pode voltar atrás naquilo que Ele disse. T.D. Jakes disse uma coisa muito interessante: quando você declara com a sua boca, você crê de uma forma mais forte. Quando você declara com a sua boca, você crê de uma forma mais forte. É por isso que o diabo, eu já disse isso aqui antes, e para aqueles que já ouviram, ouçam mais uma vez, e para aqueles que não ouviram, ouçam pela primeira vez. Por isso que o diabo nunca vira para uma pessoa e fala para ela bem assim: você é um problema, você é gordo, você é gorda, você é viciado,
você é um problemático. O diabo nunca fala para a pessoa dessa forma, ela faz você dizer: eu sou um problema. Eu não sirvo para nada. Comigo sempre dá errado. Eu sou gordo, eu sou viciado, eu nunca vou parar de fazer isso, eu nunca vou parar com esse vício, eu nunca vou fazer isso. Ele sempre diz para você: eu, sabe por quê? Pergunta para mim, sabe por quê? Obrigado por ter perguntado. Porque ele sabe que aquilo que você diz tem muito mais efeito na tua vida do que aquilo que os outros dizem. Aquilo que eu digo sobre você pode te afetar um pouquinho, mas aquilo que você pensa sobre você e diz sobre você mesmo tem muito mais efeito na tua vida. Então o diabo sempre vai tentar te paralisar dizendo para você: eu não presto, eu não sirvo. Não é você que está dizendo isso, são setas do maligno, são palavras contrárias de Satanás para tentar te paralisar e para tentar te paralisar de viver aquilo que Deus tem sonhado para você, aquilo que Deus estabeleceu como sucesso e vitória para a tua vida. Mas é hora de você entender que você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Cristo diz que você é. E Deus não diz que você é um problema, Deus não diz que você é um fracassado. Deus diz que você é mais do que vitorioso em Cristo, e que maior é aquele que está em Deus maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você está entendendo? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é Deus em nós. Mas o diabo sempre vai usar as suas próprias palavras, porque as suas próprias palavras têm o poder de te paralisar. As palavras que você fala afetam mais você do que qualquer outra pessoa. Por isso que é muito cuidado que a gente precisa ter. Nós precisamos começar a declarar o nosso futuro. Se nós não declararmos o nosso futuro, se nós não declararmos aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós esperamos em Deus, nós nunca vamos ver acontecer. Jeremias 29:11, eu sempre cito esse versículo aqui e nunca vou parar de citar, porque é um dos meus favoritos. Eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para te prosperar e para te dar um futuro que você espera. Deus está falando que Ele quer dar o futuro que você espera. Seria maravilhoso se fosse o futuro que Deus tem para nós, porque aquilo que Deus tem para nós é muito melhor, excede o nosso entendimento, é muito melhor do que os nossos próprios planos. Se fosse aquilo, se a palavra de Deus dissesse que eu tenho um futuro preparado para você, e eu vou dar um futuro que eu tenho preparado para você, já seria bom demais. Mas sabe por que Deus teve tanto cuidado em dizer: eu quero dar o futuro que você espera? Porque Ele é um Pai tão maravilhoso que Ele quer conceder o desejo do teu coração. Ele quer que você comece a sonhar grande, Ele quer que você comece a sonhar com uma família próspera, com uma família realizada, com o trabalho realizado, com o teu ministério voando, com o teu ministério indo bem, com tudo indo bem na tua família, com os teus filhos abençoados, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então Deus quer que você comece a sonhar dessa forma e começar a se ver lá em cima e não lá embaixo. Por isso que Deus quer realizar o desejo do teu coração, e a palavra de Deus diz que os planos dele é planos de paz e não de mal, para te dar um futuro que você espera. É que você espera. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É hora de começarmos a sonhar. É hora de começarmos a pegar um binóculo espiritual e começar a nos ver e planejar os nossos sonhos. Eu tenho um livro que eu carrego comigo, inclusive está na minha bolsa aqui agora, que eu posso te mostrar. Todos os meus sonhos, todas as minhas visões estão escritas num papel, e eu oro e declaro ela todos os dias. Todos os dias, porque eu sei aquilo que Deus diz sobre mim. Deus falou para mim que Ele quer realizar os desejos do meu coração, Ele quer realizar os meus sonhos, e é claro que vai ser sempre melhor do que aquilo que eu planejo, porque Deus vai muito mais além daquilo que nós possamos pedir, aquilo que nós possamos imaginar, aquilo que nós possamos pensar. Deus sempre vai nos surpreender com algo melhor. Eu nunca imaginei que eu estaria na posição que eu estou hoje, eu nunca imaginei que eu seria, eu nunca imaginei que eu ia ser aquilo que eu sou hoje, mas eu sempre sonhei em ser algo na presença de Deus, sempre sonhei em ser um ministro, mas Deus surpreendeu as minhas expectativas e me levou num nível muito maior, me levou num lugar muito mais exaltado. Então é isso que Deus vai fazer, mas para isso nós precisamos começar a sonhar e colocar diante de Deus, porque aquilo que está fora dos seus olhos também está fora da tua mente, e você precisa colocar diante de Deus e falar: Senhor Deus, é isso aqui que eu tenho esperado em Ti. E se os seus sonhos se os seus sonhos não incluem almas, se os seus sonhos não incluem outra pessoa, e se nos seus sonhos o Jesus não é o centro,
aí você precisa mudar algumas coisas, que Jesus sempre precisa ser o centro de todas as coisas. A partir do momento que nos teus sonhos você vê almas sendo salvas, você vê pessoas sendo transformadas, você vê o nome de Jesus sendo glorificado, Jesus coloca um estampo em cima e fala bem assim: está aprovado, eu estou contigo e eu vou fazer acontecer, não só porque você quer, mas porque eu tenho uma palavra, um compromisso contigo, de que eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei, e a minha palavra não vai voltar atrás, e eu vou realizar o desejo do seu coração. Amém? Jeremias 29:11: eu sei os planos que eu tenho acerca de vós. É hora de nós começarmos a renovar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos, mudar aquilo que nós falamos sobre nós mesmos, parar de falar aquilo que nós falamos sobre a nossa família, que nunca vai chegar a lugar nenhum, que todo mundo é um problema, que esse pessoal é descompromissado, que esse pessoal não quer ouvir a palavra de Deus, que esse pessoal não quer nada com nada, esse pessoal só quer farra, e começar a declarar o favor de Deus na vida deles, e declarar que eles vão ser salvos, e declarar que eles vão ser transformados, que eles vão experimentar o melhor de Deus nessa terra. Nós precisamos mudar a nossa confissão, nós precisamos enxergar o nosso futuro, porque se nós não vermos o nosso futuro em Deus, nós não vamos ter um futuro. Amém? Você é dono das suas palavras. Você é dono das suas palavras. Você não pode impedir o diabo de colocar setas na tua mente. Você não tem como impedir o diabo de lançar dardos na sua mente. Existe um ditado no Brasil que você não tem como impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas tem como impedir ele de pousar e fazer ninho. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós também. Nós temos que tomar cuidado com isso. Você não tem como impedir os dados do diabo vir na tua cabeça, mas a partir do momento que você abre a tua boca, agora você é dono daquelas palavras. A partir do momento que você abre a tua boca, você está alimentando o seu homem espiritual. E a partir do momento que você está alimentando o seu homem espiritual, é isso que você vai ter resultado na tua vida. Esses são os frutos que vão vir na tua vida. Então por isso que você não tem como impedir, mas você tem como abrir a tua boca e falar bem assim: eu não aceito esses pensamentos, eu não aceito a sua palavra, eu aceito aquilo que Deus diz sobre mim. Se tudo aquilo que você tem ouvido de você mesmo, se tudo aquilo que você tem ouvido de outras pessoas não condiz com aquilo que Deus diz sobre você, rejeita. Se tudo aquilo que você tem ouvido, se tudo aquilo que você tem falado sobre você não condiz com aquilo que Deus diz sobre você, rejeita. Porque não é verdade. A primeira coisa que nós fizemos aqui hoje, confessamos: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus que eu sou, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém? Então se passar fora disso, meu querido, você rejeita, porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Nós acabamos de terminar uma série sobre renovar a mente, e o versículo-chave era Romanos 12:2, que nós precisamos renovar a nossa mente para entendermos e experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então se a vontade de Deus, se aquilo que você está ouvindo não é bom, não é agradável e nem é perfeito, não é a vontade de Deus para a tua vida. Rejeita. Eu estou falando isso para você baseado na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, receba. Se você crê na palavra de Deus, abre o teu coração e recebe aquilo que Deus diz sobre você. Eu estou aqui para te encorajar, lembrar você de quem você é em Cristo, de quem Cristo é em você e os direitos que você tem nele. E também para alargar a tua visão, para entender que Deus tem planos grandes para a tua vida. Que não é para você ficar aqui se conformando com pouca coisa, porque não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes, que Deus quer te levar para um outro nível, Deus quer te levar para um lugar mais alto com Ele. Mas para isso nós precisamos abrir a nossa mente e pegar no binóculo espiritual e começar a sonhar os sonhos de Deus. E começar a sonhar tudo aquilo que Deus sonha para você, porque tudo aquilo que vem no seu coração primeiro brota no coração de Deus e Ele deposita dentro do seu. Então quando você sonha esse tipo de coisa, quando você sonha gravando um CD em espanhol como Luiz Cláudio, eu imagino que ele quando pensou nisso pela primeira vez, ele falou: isso é uma loucura, isso é um absurdo, porque eu não conheço ninguém que fala espanhol, eu não conheço nenhuma igreja que fala espanhol, eu não conheço ninguém, eu não falo espanhol, como é que eu vou fazer isso? Mas ele sonhou o sonho de Deus, e o sonho de Deus está se tornando realidade na vida dele. E não é só o sonho dele, é sonho que vai alcançar nações, que vai alcançar vidas. E é isso que você precisa sonhar. Sonhar tudo aquilo que Deus sonhou para você. Toda semente que Deus tem colocado no seu coração, deixe germinar, deixe dar fruto, porque é a vontade de Deus para a sua vida. E Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Amém? Glória a Deus. Pastor Demola disse algo esta manhã: só tem uma forma de controlar o mundo natural, e isso é feito pela palavra de Deus.
Tudo no mundo natural está sujeito à mudança. Não interessa a vida que você está passando hoje, não interessa os problemas que você está passando hoje, tudo está sujeito à mudança. Tudo está sujeito à mudança. Como nós controlamos isso? Através da palavra de Deus, declarando e decretando o favor de Deus, a mudança, a transformação, e não olhando o problema, não olhando circunstância. Se você pegar uma moeda e colocar ela diante dos seus olhos e mirando o sol, a moeda, quanto mais próximo do seu olho você chega, ela vai tampar o sol. Quanto mais próximo do seu olho que você coloca ela, menos você vai ver. É isso que vai acontecer. E uma moeda, ela é trilhões de vezes menor do que o sol. Mas o que é isso? É quando você pega um problema e coloca diante de você, você pega uma situação e coloca diante de você, e quanto mais próximo você traz para perto de você, maior o problema fica. E aí você não consegue ver o tamanho do seu Deus que está por trás do problema. Você começa a se locomover, se concentrar naquilo que você está vendo diante dos seus olhos. Mas é hora de pegar esse problema e jogar fora. E se tem uma coisa que você tem que exaltar, é o seu Deus e o tamanho do seu Deus. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamava Golias de circunciso, de maluco. Quem é esse malandro, velho, para esse louco, para se levantar contra o Deus de Israel? Enquanto o povo de Israel, os irmãos dele, Saul, estava chamando Golias de gigante, Davi estava chamando, falou: quem é esse maluco? Quem é esse circunciso? Quem é esse doido para se levantar? Ele não glorificava o tamanho, ele sabia que o cara era grande. Ele falou assim: melhor o tamanho, quanto maior mais difícil de errar. Quanto maior era, melhor, porque o tombo é mais bonito. Então ele virava e falava bem assim: eu não vou focar naquilo que esse camarada diz, naquilo que esse pessoal está dizendo. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o tamanho do meu Deus. Eu vou me levantar e me erguer naquilo que eu sei que é certo. E a palavra de Deus diz, me garante que Deus é comigo. E se Deus é por mim, quem pode se levantar contra mim? Quem pode ser bem sucedido contra mim? Então quando você pega um problema e se magnifica nele e coloca ele diante dos seus olhos, você está bloqueando o tamanho do teu Deus. Você está bloqueando o tamanho do teu Deus. É hora de pegar esse probleminha desse tamanho e tirar da frente dos seus olhos, jogar numa gaveta e falar assim: o meu Deus é maior do que o câncer, o meu Deus é maior do que qualquer problema, o meu Deus é maior do que o problema no meu casamento, o meu Deus é maior do que a falta de trabalho, o meu Deus é maior do que os problemas na minha família, o meu Deus é maior do que tudo aquilo que se levanta contra mim. E Deus me deu autoridade, baseado na palavra de Deus, que tudo aquilo que se levanta e se rasteja contra mim, eu tenho autoridade sobre aquilo também. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos colocou para reinar nessa terra da mesma forma que ele reina no céu. Nós somos extensão do corpo de Cristo na terra. Toda autoridade que está em Deus, toda autoridade que está em Cristo está em nós também. Aleluia. Eu vou acelerar que eu já passei do horário. Marcos 11, 23, 24. Marcos 11, 23, 24 diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito, que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedis em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O versículo 23, o início diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. A palavra de Deus não está dizendo que é aquele que orar para o monte, aquele que clamar o monte, aquele que conversar com o monte, aquele que bater papo com o monte, aquele que fazer campanha de 7 dias contra o monte. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz aquele que disser, aquele que falar com o monte, e ele vai ter que mover. O monte aqui quer dizer o seu problema, o monte quer dizer falta de emprego, o monte é aquele problema que você está lutando hoje. Esse é o monte na tua vida, é a falta de legalização, é a falta de documento, é as frustrações, talvez é o problema com a língua que você não consegue aprender, talvez é um trabalho bom que você não consegue pegar neste lugar. Toda vez que você acha que uma porta se abriu, você entra nela, de repente a porta, sem entender, sem saber por que a porta se fecha. Esse é o monte que você precisa abrir tua boca e dizer para ele: saia e lança-te no mar. Que a palavra de Deus diz que é aquele que disser e não duvidar. Você sabe qual que é a definição para essa palavra duvidar? É você discordar. Então a partir do momento que você tem um pouquinho de dúvida com aquilo que Deus diz sobre você e sobre aquilo que Deus está mandando você dizer, você está virando para Deus e falando bem assim: eu discordo de tudo isso aqui, é mentira. Você pode olhar no dicionário e está dizendo, é discordar, é ter objeção, é ir contra. A partir do momento que você simplesmente duvida. Então está na hora de nós abrirmos a nossa boca e dizer
para esses problemas e declarar a palavra de Deus. E não os nossos problemas, e não magnificar aquilo que o problema diz. Aquilo que o problema diz, aquilo que o médico diz. Nós temos que magnificar o nome do Senhor e declarar a palavra de Deus e não os nossos problemas. Precisamos orar a palavra de Deus, porque quanto mais você fala no problema, quanto mais você toca no assunto, maior ele fica. Quanto mais você fala naquele negócio, maior ele fica. A impressão é que o negócio está só aumentando, mas não é que está só aumentando, é você que não tira sua mente daquilo ali. E a partir do momento que você começa a declarar a palavra de Deus, você vai ver o seu problema ficar pequeno, e você se levantar, e você se encher de autoridade, de fé, saber que Deus está contigo, e você vai ver o resultado vir, seja lá qual a situação que você estiver vivendo. João 1, versículo 1 e 3 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos ler esse versículo dessa forma também. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Tudo no mundo espiritual acontece através da palavra. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Eu já disse aqui uma vez que Deus é o grande pensador, e que Jesus é a palavra, como nós acabamos de ler, e o Espírito Santo é aquele que traz a manifestação. Tudo aquilo que Deus falava, tudo aquilo que Deus pensava e declarava, o Espírito Santo trazia a realidade. E Deus falava que haja luz, e o Espírito Santo fazia acontecer. Vamos fazer que haja plantas, que haja aves, que haja animais. Tudo aquilo que Deus sonhava, tudo aquilo que Deus declarava, o Espírito Santo trazia a manifestação. Mas nada acontecia se não fosse pela palavra. Tudo que Deus fez, eu disse isso na classe do FIT essa semana, tudo que Deus fez foi através da palavra. Você e eu foi a única coisa que Ele pôs a mão. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Você e eu foi a única coisa que Ele pôs a mão. É o momento de nós também levantar as nossas duas mãos e glorificar a Deus por isso. Deus podia tocar, Deus fez tanta coisa linda, Deus fez tanta coisa linda com a palavra, Deus fez tanta coisa linda simplesmente com pensamento, e Deus resolveu parar tudo para botar a mão em mim, em você, e colocar o melhor dele dentro de mim e dentro de você. A palavra de Deus diz que Deus soprou dentro da nossa narina o espírito, o fôlego de vida. Deus tirou o melhor dele para dar para mim e para você. Tudo que Deus fez foi com a palavra. Para nós entrarmos no reino de Deus é através da palavra. Se creres no teu coração e confessares com a tua boca que Cristo é o Senhor. Você está me entendendo? Agora a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: se tudo que Deus fez foi com a palavra, se tudo que Deus criou foi através da palavra, se para entrarmos no reino de Deus precisamos crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, então tudo que nós temos que fazer é através da confissão. Por que a igreja, a partir do momento que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, nós paramos de confessar? Se tudo que foi feito foi através da palavra, se para entrarmos nesse reino precisamos confessar Jesus, não basta simplesmente crermos no nosso coração, nós precisamos confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor. Se tudo que nós fazemos é através da confissão para entrar no reino de Deus, porque a partir do momento que nós entramos no reino de Deus, nós paramos de confessar? Sabe por quê? Porque o diabo tem enganado a igreja, porque o diabo tem cegado os olhos da igreja. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,4 que Ele é o Deus desse século, e Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. E os incrédulos muitas das vezes estão dentro da igreja. Os incrédulos muitas das vezes somos eu e você sentado no banco aqui de domingo a domingo, mas sem entender os nossos direitos, sem entender aquilo que nós podemos fazer. E nós não entendemos o poder da palavra, e nem quem somos em Cristo, e nem a autoridade que temos. Mas hoje nós vamos mudar esse pensamento, nós vamos mudar essa mentalidade, nós vamos entender que mudando as nossas palavras, mudando os nossos pensamentos, a nossa vida inteira vai mudar, porque a mudança não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Colocando palavra dentro de você, você vai ter resultados divinos. Você vai orar a palavra de Deus e você vai ver resultados divinos, sobrenaturais acontecer na tua vida. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos não mais orar os nossos problemas, mas orar aquilo que Deus diz, porque é a palavra que traz efeito. Sem a palavra nada do que foi feito se fez. Sem o verbo
verbo, nada do que foi feito se fez. Da mesma forma que Deus criou o jardim, da mesma forma que Deus criou Adão e Eva e criou o Éden, antes de Deus colocar Adão e Eva lá, primeiro ele criou todas as coisas. Primeiro ele criou o jardim. Depois que ele criou o jardim, que já tinha tudo que Adão e Eva precisavam, Deus cria o homem e a mulher e bota lá dentro. Tudo que você precisa já está pronto para você. Tudo aquilo que você tem esperado no Senhor já está pronto para você. A partir do momento que você aceita Jesus, Deus coloca um jardim espiritual dentro de você. E tudo aquilo que você declara, tudo aquilo que sai da sua boca, o Espírito Santo está só esperando uma palavra em fé para trazer a manifestação de tudo aquilo que você tem sonhado. Então hoje nós precisamos nos levantar, nos posicionar em Cristo, saber quem nós somos e saber que o Espírito Santo que está dentro de você está só esperando uma palavra sua para trazer aquela situação, para resolver aquele problema, para curar aquele parente, para salvar aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo que você tanto ama. O Espírito Santo está só esperando uma palavra em fé, baseado em Jesus, baseado na palavra de Deus, para trazer uma manifestação e tudo aquilo que você sonha. Se coloque de pé. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Você só vai ter resultados a partir do momento que você começar a orar a palavra de Deus e não mais os seus problemas. É hora de você começar a ver o teu futuro. Começa a ver aquilo que você quer em Deus, aquilo que você tem esperado em Deus, aquilo que você tem buscado de Deus. Começa a pegar um binóculo espiritual, e por mais que a circunstância não pareça normal, parece que, por mais que tudo ao seu redor parece que diz ao contrário, que não tem jeito, que não vai acontecer, não interessa aquilo que está ao seu redor. Nós não caminhamos por sentimento, nós caminhamos pela palavra de Deus. Porque se você caminhar pelos seus sentimentos, você vai se frustrar. Se você caminhar por aquilo que você acha que é certo, você vai se frustrar. Você tem que caminhar e se estender na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus sobre você diz sobre você, e não aquilo que você mesmo pensa sobre você. Vocês estão me entendendo? Eu gostaria que você começasse a adorar a Deus agora, levantasse as suas mãos e começasse a sonhar os sonhos de Deus, a começasse a ver aquilo que Deus vê sobre você, começasse a ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida. Em nome de Jesus eu quero que você comece a adorar a Deus. Pega os binóculos espirituais e fala: Espírito Santo, me ajuda a enxergar aquilo que eu não consigo ver, me ajuda a enxergar a minha família salva. Espírito Santo, me ajuda a ver a minha saúde plena, a minha saúde completa. Espírito Santo, me ajuda a ver aquele trabalho aberto, aquela porta aberta. Senhor Deus, por mais que a circunstância diz que não, Senhor Deus, eu vou crer naquilo que o Senhor diz sobre mim, eu vou crer naquilo que a tua palavra diz sobre mim. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que não volta vazia, mas ela cumpre com tudo aquilo que ela foi designada para fazer. Aleluia. Adora o Senhor, adora o Senhor. Pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me Sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Comece a sonhar aquilo que você tem esperado, aqueles sonhos mais absurdos, aqueles sonhos mais loucos. É isso que Deus tem sonhado para você. Comece a esticar a sua fé, comece a esticar os seus pensamentos. Deus tem o melhor para você. Deus te chamou para as grandezas. Deus te chamou para viver como cabeça e não como cauda, para estar por cima e não por baixo. Aleluia. Presta atenção na letra dessa música. Presta atenção na letra dessa música. venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível
sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, não desistiu de mim, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Erga suas mãos aos céus, diga mais uma vez: Deus impossível, Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Pela última vez Ele é Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Se tem alguém aqui